Uma estratégia importante na química consiste em saber relacionar as fórmulas químicas com a constituição elementar dos compostos. E uma abordagem prática para isso é se valer da composição percentual em massa. Essa é definida como a percentagem em massa de cada elemento químico presente em um composto. Assim, nós dizemos que a massa ou a porcentagem em massa de um elemento X é calculada dividindo-se a massa desse elemento presente em um modo composto pela massa de um modo composto. É claro que para representar isso em porcentagem, nós precisamos multiplicar o resultado, ou seja, essa fração, por 100%. Então, para uma representação genérica de um composto do tipo ABC, em que A, B e C são os elementos químicos que constituem esse composto, nós calculamos a porcentagem de cada um, a percentagem de cada um desses elementos, como no caso de A, multiplicando, ou melhor, dividindo a massa de A pela massa total, ou seja, a massa das espécies A, B e C, a soma dessas massas, o que dá uma fração que, quando multiplicado por 100%, permite que nós calculemos o percentual da espécie A. Da mesma forma, para B, sua porcentagem é calculada por meio da razão entre a massa de B e a massa total, e da mesma forma para a espécie C. Naturalmente, a soma dessas porcentagens tem que dar 100%, que é o total. Como exemplo, vamos determinar qual a porcentagem em massa dos elementos que constituem o composto CH2O. Esse composto é formado por dois átomos de hidrogênio, um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Assim, para calcular a porcentagem em massa do carbono, nós precisamos determinar quantos mols de átomos de carbono estão presentes em 1 mol desse composto. Ao observarmos a forma ou a estrutura química dele, nós percebemos que é 1 mol, ou seja, 1 mol de carbono, ou seja, 12 gramas, dividido pela massa de 1 mol, ou seja, 1 mol do composto. Como nós temos aqui um átomo de oxigênio ou 1 mol de oxigênio, cuja massa é 16 gramas, 1 mol de carbono com massa 12 e 2 mol de hidrogênio, cada um com massa 1, a massa total de 1 mol desse composto seria 30 gramas. Ao multiplicarmos por 100%, nós temos que a porcentagem do carbono a composição percentual do carbono é de 40%. Do hidrogênio, nós temos que observar que há em 1 mol do composto 2 mols de hidrogênio, portanto 2 vezes 1,01 gramas, dividido pela massa total, que nós já calculamos como sendo 30 gramas, e ao multiplicarmos por 100%, temos 6,73%. Para calcularmos a porcentagem do oxigênio, levando em conta que ele é o último constituinte, nós podemos simplesmente levar em conta que a soma dos percentuais desses compostos tem que dar 100%. Então, 100% menos os 46,73% dá 53,3%. E aí, obviamente, essa soma de porcentagens dá o total de 100%. Aqui nós temos uma outra situação em que é pedido para determinar a porcentagem em massa dos elementos do composto sulfato de cobre, CuSO4. Para facilitar a nossa vida, vamos começar determinando a massa molar do sulfato de cobre, ou seja, a massa em gramas de 1 mol desse composto. Nós vamos perceber que em 1 mol de sulfato de cobre há 1 mol de cobre, cuja massa é 63,55 gramas, 1 mol de enxofre, 32,06 gramas, e 4 mols de oxigênio, onde cada mol de oxigênio equivale a 16 gramas. Então, nós vamos ter como massa molar do composto 159,61 gramas por mol. Assim, podemos começar, por exemplo, com o cobre, onde sua porcentagem vai ser a massa de cobre, ou a massa de cobre presente em 1 mol do composto, que é 63,55 gramas, pela massa de 1 mol do composto, que, como nós calculamos há pouco, 159,61 gramas. Não esqueçam de multiplicar por 100% para representar o resultado em percentual. E nesse caso, nós vamos ter que o cobre equivale a quase 40% da massa do composto. Do enxofre, nós temos 1 mol, uma massa de 32,06 gramas, dividido pela massa total e multiplicado por 100%, 20,09 gramas. E, finalmente, para o oxigênio, a massa de oxigênio, ou seja, 4 mols de oxigênio dividido pela massa total vezes 100% dá 40,10%. Obviamente, a soma desses valores deve equivaler a 100%.
eventualmente esse valor pode ser ligeiramente diferente de 100%, 99,9%, 100,1%, isso depende muito dos arredondamentos que são feitos no cálculo, mas em essência a soma dos percentuais tem que dar os 100%. Neste outro exemplo, também nos é pedido para calcular a porcentagem dos elementos que constituem o sulfato de cobre, só que esse composto, como vocês podem observar, agora está hidratado, ou seja, a água faz parte da estrutura do sulfato de cobre. E há uma relação quantitativa bem clara aqui, ou seja, são 5 mols de água presente em cada mol de sulfato de cobre. Portanto, ao se determinar a massa molar desse composto, nós, além de fazermos a consideração da massa do cobre, do oxigênio e do enxofre, nós também vamos considerar a massa da água. Desse modo, ao considerarmos a água como fazendo parte dessa estrutura, nós vamos observar uma massa molar de 246,71 gramas por mol. Então, para calcular a composição percentual de cada elemento, nós seguimos os mesmos passos anteriormente apresentados. Para o cobre, nós dividimos a massa de 1 mol de cobre, 63,55 gramas, pela massa total. Multiplicando pelo 100%, nós vamos ter 25,76%, que obviamente é menor do que os 40% do composto anidro, do composto sem água, porque você aumenta a composição mediante a adição de outros elementos ou de outros compostos, como no caso a água, a porcentagem de cobre acaba sendo inferior comparado com o caso anterior. Dos demais elementos, por exemplo, enxofre, fazemos o cálculo de forma similar, que vai dar 13%. Para o oxigênio, nós temos que considerar, além dos 4 átomos de oxigênio aqui presentes, também os átomos de oxigênio que estão presentes na água, que são 5. Portanto, ao todo, nós temos 9 mols de oxigênio, e sua porcentagem equivale a 58,37%. No caso do hidrogênio, são 10 mols de hidrogênio, 5 vezes molécula de água, que tem cada uma 2 átomos de hidrogênio, portanto 10 átomos de hidrogênio, cuja massa individual é 1,01, que dá em porcentagem 4,09. Mais uma vez, lembramos que ao somar esses valores, o total tem que dar 100%. Isso é importante porque é uma forma também de conferir se o cálculo foi feito de forma correta. Para encerrarmos essa parte, vejamos um último exemplo para determinar a porcentagem em massa do peróxido de hidrogênio, dos elementos que constituem o peróxido de hidrogênio, H2O2. Nós começamos determinando a sua massa molar, 2 mols de hidrogênio, 2 mols de oxigênio. Portanto, temos uma massa de 34,02 gramas por mol. Para determinar a porcentagem do hidrogênio, nós dividimos a massa de hidrogênio, 2 mols de hidrogênio, pela massa total de 1 mol de peróxido, que multiplicando por 100% dá 5,92%. Para o oxigênio, nós consideramos os 2 mols de oxigênio, a massa de 2 mols de oxigênio, dividido pela massa total, que multiplicada por 100% dá 94,06%. Essa soma dá aqui próximo de 100%, que é, obviamente, o esperado.